O Salmo é a chave para a compreensão da primeira leitura, que nos fala sobre o quarto mandamento: honrar teu pai e tua mãe. Na maioria das vezes, percebemos filhos que ficam doentes na tentativa de honrar o pai e a mãe, mas sem perceber que, na verdade, eles não estão praticando o mandamento, mas estão tentando fazer algo que vai beneficiar a si próprio. E aí nós vamos compreender isso com os textos bíblicos. Na primeira leitura, tirada do livro do Eclesiástico, que foi escrito há muitos anos atrás, no momento em que a cultura grega começava a entrar em Israel. Os gregos tinham diversos deuses. Era uma cultura que agradava os olhos de quem via. E com o tempo, os israelitas começaram a se perder. Os valores aprendidos pelo próprio judaísmo começavam a se perder. Para o judeu, é muito próprio guardar aquilo que você aprendeu de seus pais. É a tradição oral, é transmitido ao pé do ouvido. Tanto que as escrituras, ela não nasce escrita, ela nasce falada, é oralmente anunciada de geração a geração. Ela só começa a ser escrita quando as pessoas começam a perder o conteúdo, porque elas começam a se vender por aquilo que a sociedade vai apresentando de prazeres. E aí, quando eles percebem que os costumes, que os valores, que a tradição, que o ensinamento estava sendo perdido, aí eles começam a escrever. Então a escrita, ela vem depois. Primeiro vem a parte oral, a tradição. A Sagrada Escritura é filha da tradição e não o contrário. A história nos conta isso. Tudo é transmitido de ouvido a ouvido. Por isso que sempre veremos no Antigo Testamento dizer: ensine o teu filho, fale ao teu filho. Sempre é mandando anunciar. E quando chega no Novo Testamento, Jesus vai dizer o mesmo: anunciai sobre as colinas, nos quatro cantos. Ele não manda levar um papel, ele não manda redigir, ele manda anunciar. É por isso que na tradição, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A fé entra pelo ouvido, não pelos olhos. Por isso que a Sagrada Escritura, ela é fruto de uma tradição. E aí aqui, na primeira leitura, testemunhamos isso. Começa a ser escrito para honrar o pai e a mãe, porque no momento em que não se honra mais o pai e a mãe, se perde a tradição aprendida com os pais. Hoje, muitos filhos querem honrar os pais, mas obrigando-os a fazer aquilo que os filhos julgam ser o correto, ser o certo. Só que aqui a gente corre um perigo, porque se eu sou filho da Sandra, e eu começo a obrigar a Sandra a fazer aquilo que eu acho que é certo, como filho, eu estou passando por cima de um pequeno detalhe, quase que a gente não percebe. Ela é um ser humano. Ela pode ser mais velha do que eu, mas ela é um ser humano. Como ser humano, ela tem sentimentos, ela tem emoções, como eu. Ela tem vontades, como eu. Ela tem liberdade, como eu. E a partir do momento, como filho, que eu começo a obrigar a Sandra a fazer aquilo que eu acho que é correto, eu estou tirando da Sandra a liberdade de filha de Deus. Eu estou acabando com a dignidade de filho de Deus da Sandra. Ah, mas é para o bem da Sandra. Não, não é para o bem da Sandra. É para levantar o seu ego. Então você não está honrando o seu pai, você não está honrando a sua mãe, você está alimentando o seu ego. E com isso, nós começamos a sofrer. E aí a gente reza e fala: Senhor, por que eu estou sofrendo? Eu só estou tentando ajudar. Não, você não está tentando ajudar, você que foi atrás do sofrimento. Porque você está tirando algo de um ser humano que Deus não tira de ninguém.
Mas padre, é porque eu amo a minha mãe, é porque eu amo meu pai que eu estou fazendo isso. Então significa que Deus não te ama? Significa que Deus não nos ama? Ele nos ama. E é justamente por nos amar que Ele respeita a nossa liberdade. O amor não está na obrigatoriedade. O amor não consiste em obrigar o outro a nada. O amor consiste em permitir que o outro seja livre. A partir do momento em que você aprisiona o outro já não é mais livre. Então não existe amor. O amor já foi colocado para fora. Saiu de campo. É isso que está sendo dito na primeira leitura. Para honrar o seu pai, para honrar a sua mãe, você precisa analisar a sua prática. E para completar a primeira leitura vem a segunda, que é a carta de São Paulo à comunidade de Colosso, onde vem toda a prática. E aí São Paulo começa a ensinar assim: se alguém te ofendeu, respire fundo, perdoe e continue a caminhada. Hoje, se alguém nos ofende, nós fazemos um barraco, queremos acabar com a pessoa, queremos vingança e ficamos remoendo aquilo no coração. Só que sem perceber, quanto mais eu estou remoendo aquilo que o outro fez comigo, a única pessoa que não está livre sou eu. Aí eu vou usar a Sandra de novo. Hoje eu peguei a Sandra para a cruz. A Sandra veio aqui e me bateu. Aí eu fico remoendo isso. A Sandra já passou 5 anos, ela nem lembra que ela me bateu, mas eu continuo remoendo aquilo. Ou seja, a Sandra continua vivendo a vida dela e eu continuo aprisionado. Porque a gente começa a pensar que o perdão é passar a mão na cabeça da Sandra e falar: não, mas ela não fez nada não, oh, coitada. Não, o perdão não é para o outro, o perdão é para si. O perdão é para que você perceba que algo aconteceu, não foi correto, mas você pode fazer a diferença. Você pode mudar daqui para frente. Cabe a você, a decisão é sua. Você é livre, a liberdade é sua. A mudança cabe a você, não a ela. Se ela continua batendo em diversas outras pessoas, isso é um problema dela, não seu. Os mais antigos, aí vem a tradição popular, a tradição oral. Tem um ditado fenomenal: você colhe aquilo que você... Só que muitas pessoas querem plantar abacate e colher laranja. Tem muitas pessoas plantando o que não deve e depois querem colher aquilo que não plantaram. E aí quando vai colher o que não plantou, quer dizer, vai colher aquilo que plantou, começa a falar que a culpa é do outro, que o outro que foi lá e atrapalhou a plantação. Não. São Paulo chama a nossa atenção: prestem atenção naquilo que você faz, não no que o outro faz, nas suas atitudes, não nas atitudes do outro. A primeira oração que eu fiz quando nós iniciamos a missa de hoje foi assim: ó Deus, que nos destes os luminosos exemplos da Sagrada Família, concedei que, imitando-a em suas virtudes familiares e em seu espírito de caridade, possamos gozar um dia dos prêmios eternos nas alegrias da vossa casa. Aqui não está chamando a gente para olhar para a Sagrada Família com piedosismo, no sentido de ficar: ai, que legal, que bonito, mas está tão longe, vamos rezar. Não, está te chamando para a prática, para você observar a prática do presépio, porque hoje é a 8ª de Natal. O que significa isso? Significa que hoje ainda é 25 de dezembro. As grandes festas da igreja, ela é prolongada liturgicamente. Então hoje é Natal, hoje é dia de Natal. Então quando celebramos a Sagrada Família olhando para o presépio, algo ali nos chama atenção. E a sabedoria de um homem há 800 anos atrás, chamado Francisco de Assis, em representar o presépio pela primeira vez, nos ajuda a perceber a dinâmica que hoje celebramos. Ali,
naquele presépio, nós temos algumas figuras que chamam a atenção. A primeira é de Jesus, Maria e José. Só que tem algo interessante. Os animais que eram pastoreados, eles voltam para o estábulo. Só que quando eles percebem que tem uma criança lá, deitada no coxo, eles começam a se inclinar e vai deitando. Quando você se volta para Cristo, aí vem o Salmo. A sua inclinação maléfica, ou seja, os seus desejos pervertidos, as suas vontades, aquele instinto animal que nós temos, quando voltamos para Cristo, ele se rebaixa. Porque aí nós vamos nos lembrar que nós não somos meramente animais, mas nós somos racionais. Nós não estamos à disposição dos nossos instintos, mas são os instintos que estão às nossas disposições. Nós temos a obrigação de controlar o instinto, enquanto que o animal, ele não controla o seu instinto. O animal, ele faz aquilo que ele quer na hora que ele quer, porque ele é guiado pelo instinto e ele não consegue distinguir. Por exemplo, o animal não consegue distinguir quem é a mãe, quem é o pai, quem são os irmãos. Mas você consegue. Eu consigo. Nós conseguimos. Porque nós não somos meramente animais. Nós somos racionais. Veja que ainda estamos no presépio. Somos convidados a observar que as nossas inclinações maléficas precisam estar inclinadas a Cristo. Por isso precisamos observar as nossas posturas dentro de casa, bem como fora de casa. Porque existem pessoas que são anjos fora de casa. Dentro de casa são demônios. Mas é dentro de casa que você revela quem de fato você é. Não é do lado de fora. Porque é dentro de casa que você vai conviver com pessoas que sabem de sua fraqueza, que conhece os seus pormenores, que sabe onde dói. É dentro de casa, não fora. Fora você pode vestir a máscara que quiser, a roupa que quiser, ter a lábia que desejar e cativar quem você quiser. Mas dentro de casa é outra coisa, muito diferente. E aí quando nós caminhamos um pouquinho mais, chegando agora no Evangelho, nós vamos ter aquilo que o salmista nos convida a refletir, sendo praticado por Maria e por José. O salmista nos ajuda a cantar assim: felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. O temor não significa ter medo. Muitas pessoas acreditam que temor é ter medo. Eu tenho medo de Deus. Não. Isso, infelizmente, foi propagado por muitas pessoas, até da igreja, há muitos anos atrás, que falava assim: Deus olha tudo, Deus está vendo o que você faz, Deus vai te castigar, Deus vai te punir. Não, Deus não vai te castigar, Deus não vai te punir. Sabe por que Deus não vai te castigar? Porque Deus não vai te punir e muito menos vai te mandar para o inferno? Porque a gente faz isso por conta própria. Se nós formos para o inferno, não foi Deus que nos mandou, fomos nós que caminhamos para lá. Porque não nos atentamos à palavra do Senhor e não tivemos temência. Temer a Deus é saber qual é o nosso lugar diante dele. Ele é o soberano, ele é Deus, eu sou a criatura. Eu preciso aprender com ele, não ensinar ele a ser Deus. Eu que preciso aprender com ele a ser uma pessoa melhor. É por isso que Deus se faz carne, para ensinar o homem a ser homem, para mostrar que a profunda divindade reside na plena humanidade. Eu só vou conseguir entender Jesus Cristo, só vou conseguir entender Deus quanto mais humano eu me tornar. E ser humano não é fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que é certo. Tem uma diferença.
Mas não é aquilo que é certo para mim, é aquilo que é certo para todos. Por isso que nós vamos ver no Evangelho dizer que Simeão era justo. Ser justo na Bíblia e praticar a caridade na Bíblia, que foi a oração inicial, não significa sair distribuindo alimentos para os pobres, dar dinheiro para quem pede, para os pedintes, porque normalmente a gente acredita que caridade é isso. Caridade é mais do que isso. É também dar alimento, é também dar dinheiro, mas é mais do que isso. A caridade é quando você começa a colocar o seu ouvido à disposição do outro sem julgamento. É quando você oferece um sorriso para o irmão que está triste, mas sem perguntar o porquê. É quando você oferece o seu abraço para a pessoa que está deprimida, calada no chão. É quando você se coloca à disposição do outro. Isso tudo é caridade. É quando você caminha ao encontro do outro, vendo no outro um ser humano, não rótulos, ser humano. Ah, mas o fulano tem pecado, mas eu não? Quem eu penso que sou para acreditar que não tenho pecado? Então é ir ao encontro do outro, vendo o outro da forma que ele está e ajudando o outro a ser melhor, porque aí não apenas o outro vai melhorar, mas eu também vou melhorar. E aqui eu abro um parênteses para poder deixar um recadinho. Os problemas que chegam para nós, eles são ecos dos nossos problemas que precisam ser resolvidos. Prestem atenção nisso. Por isso que nos inflama. Vou ser melhor para vocês entenderem. Se eu tenho, aquele problema do dedo podre, só escolho mulheres que me traem, não significa que o problema está nelas. O problema está no meu dedo. Só que eu estou com dificuldade de olhar para mim. Porque se eu estou me relacionando com mulheres que estão me traindo, uma atrás da outra, todas que eu estou ficando estão me traindo, significa que eu tenho um problema de traição. Será que eu não estou me traindo? Será que eu não fui o primeiro a me trair? Às vezes nós nos traímos na tentativa de agradar a outra pessoa. Para que a Sandra me aceite, eu vou ser tudo o que a Sandra deseja. Mas e eu? Onde está a minha vontade? Onde estão os meus sentimentos? Aqui já aconteceu a primeira traição. Então quando a Sandra me trair, não é porque ela quis... Não, o problema começou comigo porque eu fui o primeiro a me trair. Só que em vez de olhar para mim, eu começo a olhar para outra pessoa. E aí eu começo a falar mal da outra pessoa. E aí vai desencadeando problemas. E a gente não consegue resolver. É a nossa dificuldade de ser humano. Por isso que quando olhamos para Jesus, começamos a entender a humanidade. Simeão vai nos ensinar com isso. A justiça é praticar a lei de Deus. A justiça é se colocar em prática aquilo que Deus nos ensinou por meio de Jesus Cristo. E aí vem a primeira fala de Simeão. Agora, conforme a tua promessa, Senhor, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Quando que nós somos salvos em Cristo? Quando Ele vai parar na cruz. Quando Ele é sacrificado. E aqui tem um detalhe. Maria e José levaram Jesus no templo para a purificação dela e para o sacrifício de um casal de rolas ou de pombinhos. O primeiro detalhe do Evangelho: rolas e pombinhos só eram oferecidos pelos pobres dos mais pobres. Mas José não é descendente de Davi? Ele não é descendente da realeza? Veja que um descendente da realeza é pobre dos pobres. Ele não tem dinheiro nem para comprar um cordeiro. E aí ele vai comprar aquilo que o dinheiro dele consegue, que é um casal de rolas ou um casal de pombinhos. Porque segundo a lei dos levíticos, quando você vai para a purificação,
quando você vai levar a criança para a apresentação, por que tem que levar a criança? Porque todas as primícias, todo primogênito precisa ser entregue a Deus. Todo primeiro filho pertence a Deus. Só que eu não vou sacrificar meu filho, então eu vou sacrificar o casal de rolinhas, eu vou sacrificar o casal de pombos. É isso que nós vamos sacrificar, ou um cordeiro. Só que como são pobres dos pobres, é o casal de rolinhas ou o casal de pombinhos, que vão ser sacrificados no lugar de Jesus. Só que lá na frente, Jesus será sacrificado no alto da cruz. Por isso que Simeão já fala aqui, a salvação veio para todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Nasceu dentro de Israel a luz e a glória para brilhar para todos os povos. Só que tem um problema, ele veio para todos, mas nem todos desejam Jesus. Por quê? É a liberdade. As pessoas são livres para irem ao encontro de Jesus Cristo ou para não irem ao encontro de Jesus Cristo. As pessoas são livres para trilhar o caminho que desejam. Só que dentro de sua liberdade existem as consequências, e cada um é responsável pelas consequências de suas próprias escolhas. E aí continua o texto bíblico, onde agora ele vai dizer para Maria: este menino vai ser a causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. A criança que será sinal de contradição. Contradição porque ele está dizendo para nós, lá no presépio, ele nasceu. A mãe enfaixou e colocou na manjedoura. A manjedoura é lugar de alimento dos animais. Ali ele já se revela que você só será, eu só serei, nós só seremos verdadeiros humanos quando nos tornarmos comida para o próximo. Então a gente tem que tornar canibal? Não. Aqui ele está dizendo para nós no sentido figurado. Para ele foi no sentido real. Ele deu a carne dele por nós, ele deu o sangue dele por nós. Agora ele nos convida a nos entregarmos para o irmão, no sentido de ser presença na vida do irmão, não juízes. Na manjedoura ele se apresenta como alimento e ele vai ratificar isso na ceia. Este é o meu corpo, tomai e comei. Este é o meu sangue, tomai e bebei. No alto da cruz, ele, sendo a primícia de Deus, o primogênito de Deus, é sacrificado, é entregue a Deus, como exigia a lei lá atrás, na antiguidade, por amor a cada um de nós. Amor é entrega, amor é doação. Amor não é aprisionamento, amor não é obrigar o outro a fazer aquilo que eu quero. Amor não é subordinar o outro às minhas vontades e os meus desejos. E é por isso que, celebrando a Sagrada Família, nós somos convidados a imitar o exemplo da Sagrada Família, na prática, na vivência. Só assim teremos a possibilidade de termos uma família melhor, de sermos melhores, de vivermos melhores. E cá entre nós, a vida já é cheia de reflexos de dureza. A vida por si só já nos traz diversos males que nós não temos controle. A morte é um deles. A morte nós não controlamos. Às vezes recebemos uma ligação e do outro lado um anúncio que nós não gostaríamos de escutar. E com isso o nosso coração se parte. Se existem dores que nós já não controlamos e que nos desestabiliza, para que nós vamos procurar dores que nós podemos controlar, nós podemos fugir? Por que queremos controlar a vida do outro, se mal damos conta de controlar a nossa própria vida? Por que queremos ser guarda da vida de nossos pais, de nossos irmãos, se estamos com dificuldades para ser guardas de nossas próprias vidas?
não devemos trazer para nós problemas que não são nossos. Mesmo sendo os nossos pais, eles têm a possibilidade de fazer escolhas. Padre, então como que eu vou honrar o meu pai e minha mãe? Sendo presença na vida deles. Não sei como que é a relação de cada um aqui com os seus pais, nem sei se seus pais estão vivos. Mas como que nós podemos honrar os nossos pais? Sendo presença. Eles podem nos mandar para todos os lugares. Quando a relação não é boa, eles podem nos mandar para todos os lugares. Abra um sorriso, ofereça o que você tem de melhor. E quando eles precisarem de você, se coloque à disposição. Ajude a levar para o médico, ajude numa consulta, esteja do lado. Ah, mas aquilo que eu escutei do meu pai, aquilo que eu escutei da minha mãe, feriu meu coração. Tem 2000 anos que Jesus está no sacrário te esperando. Ele é o médico dos médicos. Vai ao encontro dele e joga sua mágoa para Jesus. Mas não permita que a desgraça do outro, que a escuridão do outro invada o seu coração. Se a sua relação já é tranquila com seus pais, melhor ainda. Continue alimentando essa tranquilidade até o fim da vida, porque segundo a primeira leitura, a sua relação com seus filhos será fruto de sua relação com seus pais. Deus vai abençoar a sua relação com seus filhos de acordo com a relação que você teve com seus pais. Agora, se a sua relação com seus pais não foi boa, ou foi boa, mas eles já não estão mais aqui, você ainda pode honrá-los rezando por eles. Em toda missa, lembre de seus pais. Não precisa ser dito o nome deles aqui na frente, basta você lembrar deles. Devemos honrar os nossos pais enquanto vida nós tivermos, não eles, nós tivermos. E nós iremos honrá-los eternamente quando lembramos deles e rezamos por eles. Somos convidados a fazer esta dinâmica de praticar aquilo que Cristo nos ensinou em vida. Só assim compreenderemos o valor da Sagrada Família. Só assim o exemplo da Sagrada Família vai inundar a nossa casa e transformar a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.